Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saloscast. Hoje estou aqui com o Denilson Souza, atleta paralímpico. Vai contar para nós a sua história, toda a trajetória, desde o acidente, como o esporte tem mudado a vida dele e como ele, atleta, tem mudado a vida das pessoas através da superação, da disciplina que ele tem e como que ele utiliza o esporte para melhorar a vida dele. Então, Denilson, muito obrigado pela tua presença e traz para nós aí essa linha do tempo da vida, desde o acidente até toda essa transformação que o esporte causou na tua vida. Primeiramente, né, obrigado pelo convite, é um prazer, que coisa boa poder compartilhar também um pouquinho dessa minha trajetória. E claro, Denilson Souza, para-atleta da cidade de Santa Maria e região, e atualmente até coordeno o projeto da campanha para-atleta, né, juntar as tampinhas, mas isso tudo começou no dia 27 de outubro de 2006, o dia que eu subi num telhado. Vou resumir muita coisa aqui, né. Estava eu e meu pai foi o primeiro a cair desse telhado, e a gente sempre tem o pensamento que acidente acontece só com os outros, né, até aquele momento que aconteceu o acidente. Mas para algumas pessoas até eu falo que ali foi um começo dessa nova vida, e essa nova vida eu só tenho a agradecer. São os melhores 7 anos da minha vida, né, 17 anos da minha vida. E por quê? Porque hoje eu tenho até uma melhor qualidade de vida sentado nessa cadeira de rodas do que antes, quando eu andava. Eu não era tão atleta assim quando eu andava. Eu sou militar e, na época, as duas modalidades só que eu praticava, né, até dentro do quartel, era o cabo de guerra e o vôlei, só. Então hoje, desde pilotar kart, canoagem, tênis de mesa, tênis de quadra, basquete de cadeira de rodas, handebol, tiro com arco, e aí vai handbike, e aí vai várias modalidades, né. Mas existe essa linha do tempo aí realmente, que na hora, quando aconteceu o acidente, né, vou pular algumas partezinhas aqui, diagnóstico, cadeira de rodas, vai ficar numa cadeira de rodas, essa é a informação que chegou para mim, vai ficar numa cadeira de rodas pro resto da vida, e nem foi cogitado que eu poderia praticar esporte, entendeu? Foi aquela questão assim, olha, tu vai ficar na cadeira de rodas, tem que comprar uma cadeira, tu não vai poder fazer isso, tu não vai poder fazer aquilo, e agora, o que realmente eu consigo chegar e fazer? Então, o esporte, a gente vai contar ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai contando. Perfeito. E aí no momento que tu recebeu essa sentença, né, porque, enfim, Exato. né, falaram pra ti que tu a partir de agora não poderia fazer muitas coisas, como que foi esse processo de tu entender o que estava acontecendo e buscar algo? Porque tem pessoas que vão passar por esse luto, esse momento difícil e talvez vai sucumbir, e em que momento que tu virou a chave e tu, bom, peraí, eu tenho essa condição, mas essa condição não me impede de fazer as coisas que eu quero fazer. Então, como eu disse, né, no dia 27 de outubro de 2006 foi o meu acidente, dia 15 de janeiro de 2007, eu já estava no Sara Kubitschek, em Brasília. E nesse período, enquanto eu não fui pro Sara, claro, tinha que fazer fisioterapia, a minha família mudou a rotina deles também para dar uma atenção pro Denilson, teve um episódio até que eles fizeram uma reunião, para quem ia cuidar do Denilson determinados dias e tal. Quando eu vi aquela cena, até eu falei, digo, não, vocês vão viver a vida de vocês, eu vou viver a minha. Mas eu confesso, na hora assim eu estava assustado, porque muitas coisas eu nem sabia. Eu fazia perguntas que quem ia responder era eu, através da atitude, entendeu? E aí tu faz assim, mas o que é realmente a vida de uma pessoa na cadeira de rodas? E eu brinco até, né, eu não tirei brevet para isso daqui. Não é só sentar na cadeira e sair tocando, então, os meus tombos. E isso, claro, a fisioterapeuta, antes de eu chegar no Sara Kubitschek, ela foi orientando. Então, exercícios. Exercícios para estabilidade de tronco, força nos braços, por quê? Para fazer transferência, entendeu? Então, essa nova vida, eu comecei ali, opa, pera aí um pouquinho. Eu tô conseguindo fazer isso, eu tô conseguindo, né, coisas que eu não fazia, tipo fazer transferência sozinho. Hoje, tu pegar o Denilson, multiatleta, coordenador dos projetos, é muito fácil, mas existe esse processo, e esse processo, às vezes, com algumas pessoas que eu conheci, que até eu tentei buscar informações, como que é a vida numa cadeira de rodas. Então, desde do lado A, do lado B, vamos colocar assim, o lado A é, não, acabou pra ti. Vai ser difícil, é isso, é aquilo e tal. Caramba, se tu pegar essa palavra e guardar no coração e parar por ali, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria, sei lá se eu estaria aqui ainda. Talvez alguns meus familiares fazendo as coisas por mim.
O lado B é o quê? Tu reage. Reagir como? Faz as tuas escolhas, olha, tenta o máximo de independência, não que a pessoa seja orgulhosa, não é nada disso, mas imagina, são 17 anos que, se eu não buscasse o lado B, vamos colocar assim, seria no mínimo 2 pessoas vivendo a vida de um. Uhum. O que realmente eu era capaz? Os termos inválido, incapaz, deficiente, lá no comecinho. Aí entra, claro, essa questão do Sara Kubitschek, lá em Brasília, porque até quem indicou para mim foi alguns amigos ali, né? Diz, olha, vai pro Sara Kubitschek e tu volta andando. Eu preciso ir pro Sara porque eu quero voltar a andar. E quando eu voltar a andar, aquilo que eu não fiz, quando eu podia, né, que eu andava, agora eu vou fazer. Então aquilo, os planos que eu tinha feito quando eu andava, agora se eu voltar a andar, aí eu vou fazer. Aí eu fui vendo que, peraí um pouquinho, a questão física ela não vai me limitar. Então eu comecei a fazer as minhas escolhas e eu vi que aquilo estava me trazendo grandes benefícios. Mentalmente, fisicamente, e eu acho que o maior benefício foi ao meu redor. Cadê o inválido? Cadê o incapaz? Perfeito. E quando tu começou a buscar o esporte, essa tua linha do tempo e a tua trajetória dentro do esporte, tu começou num esporte específico e foi migrando, ou tu começou em algum esporte porque era o único que tinha disponível no momento com a estrutura que a gente tem hoje? Boa pergunta, Henrique. O que acontece? Quando eu fui pro Sara, lá dentro do Sara, lá, tu sai formado em lesão medular, que é impressionante. Desde o detalhe de vestir uma roupa, cuidar de uma casa, conhecer o que é uma lesão medular, mas lá eles apresentam o esporte adaptado. Nadei no Lago Paranoá, remei, basquete em cadeira de rodas, artes circenses, tudo isso eu aprendi dentro do Sara. Resumindo, aí tu volta para tua cidade, o que tu encontra? Só tinha uma modalidade que até hoje tem, lá com o pessoal do NAEFA, coordenado pela professora Luciana Palma, que hoje é o Centro de Referência Paralímpico, e na época era o handebol em cadeira de rodas. E eu, sendo muito sincero contigo agora aqui, para fugir de depressão, para fugir de qualquer outra coisa, eu digo, não, eu preciso praticar alguma atividade física. Isso aí é libertador. Então, até eu costumo resumir numa palavra só quando eu estou praticando qualquer atividade física: liberdade. Aí, quando tu prova essa liberdade, tu não quer mais largar. E aí, comecei a praticar o handebol em cadeira de rodas. E é aquele negócio, só para me divertir, porque assim, ó, quando tu sentava naquela cadeira, eu voava dentro da quadra. E isso era fantástico, né? E aí a gente foi, junto com a equipe, né, Força Sobre Rodas, fomos no primeiro campeonato brasileiro de handebol em cadeira de rodas, que era em Toledo, no Paraná. Detalhe muito importante, Denilson que andava, ele não ia a Porto Alegre com medo de se perder ou com medo de acontecer qualquer coisa. Uhum. Minha primeira viagem para fora do Rio Grande do Sul foi carregado, que eu não tenho problema nenhum das pessoas me carregarem, e eu não perco essas oportunidades. Porque, mas nem convido o Denilson porque não tem acessibilidade. Me dá a chance, pelo menos, de dizer sim ou não. Às vezes é tirado. Tu vê que essa liberdade, às vezes algumas pessoas olham a cadeira de rodas e já dizem que o Denilson não consegue. Então, a pior limitação é essa, entendeu? Aí fomos para Toledo, no Paraná, e lá dentro disso aí saiu a convocação para a seleção brasileira de handebol em cadeira de rodas. A primeira matéria que eu saí foi no jornal aqui de Santa Maria, o Diário, e foi na capa. Entre os melhores do Brasil. Esse era o título. Você coloca no lugar da minha família. O orgulho, a felicidade. E eu ficava bobo, né? Com tudo aquilo dali. Só que é uma sementinha que foi lançada ali. Então era a única modalidade que tinha na época. Hoje, graças a Deus, tem várias outras modalidades, né? E aí, hoje, essas outras modalidades, como que tá essa oferta do esporte? O esporte adaptado, ele sempre se centralizou dentro da universidade, dentro da UFSM. E realmente é com excelência que é feito lá a apresentação desse esporte adaptado, né? Mas o que acontece? Ainda falta essa questão da divulgação, das pessoas saberem, olha, teu filho, a tua filha, você pode praticar atividade física. Porque às vezes a pessoa acontece que nem o do Denilson, né, de acontecer um acidente, uma deficiência adquirida, e não chegar essa informação que o esporte a pessoa pode praticar, entendeu? Então, a universidade, ela proporciona algumas modalidades. O goalball, o basquete em cadeira de rodas, a piscina, o tiro com arco,
E ainda é limitado nessa parte aí. Mas tem outras pessoas que moram em outras cidades aqui, que às vezes não têm condições de vir para Santa Maria e ficar aqui praticando atividade física. A proposta é sempre, né, do Denilson eu não sou formado em nada, mas sempre com a intenção de incentivar aquela pessoa a praticar alguma atividade. A opção é dela. Sim. Se ela quer dar continuidade, seja por lazer ou alto rendimento, mas que proporcione essa apresentação. Excelente. Entendeu? Então é desafiador. Mas vira e mexe é dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Tu tocou num ponto ali que eu acho muito importante, que é essa capacidade que as pessoas têm de tirar a oportunidade das pessoas baseado numa percepção delas. E dentro disso a gente entra no capacitismo e o papel da família de trazer um incentivo para a pessoa que precisa de fazer algo diferente e não o contrário, esse protecionismo que congela e vai fazer com que a pessoa não consiga se desenvolver. Isso é para todos nós, né? Independente até da questão física, porque às vezes é aquele negócio, a pessoa, tenho certeza, a pessoa ama, ela quer auxiliar, ela quer de alguma maneira proteger, enfim, ela vai criar aquela bolha sem ela perceber. Isso eu tô falando da família para a pessoa. Denilson, como eu acabei de falar, aconteceu essa de, olha, tal dia eu cuido do Denilson, a minha família e meus amigos, eu digo não, peraí um pouquinho, eu precisei tomar uma posição. Partiu do Denilson. E hoje eu vejo algumas pessoas, alguns familiares, Deus o livre ele para handbike, Deus o livre para o tiro com arco, ele pode se machucar, ele pode isso. E aí, às vezes, aquela super proteção atrapalha. E a pessoa não consegue se desenvolver, a pessoa não consegue saber realmente quais são as limitações dela. Entendeu? Vamos trazer um pouquinho para o pessoal que não tem o conhecimento, essas características dos esportes. Por exemplo, assim, como que é o basquete com a cadeira de rodas, como que é o handbike, como que é o tiro com arco. Perfeito. Um pouquinho desses detalhes que, às vezes, quando tu fala todos os esportes, para quem tá nos escutando ou para quem está nos olhando, pensa assim, mas como que deve ser? Claro, Denilson ele tem uma lesão medular, torácica, né, nível T10, T12, um pouquinho acima do umbigo, um pouquinho abaixo ali. Então, hoje, Denilson, eu tive que trabalhar muito a questão do equilíbrio de tronco. Então, quando tu abrange algumas deficiências físicas, algumas pessoas vão ter mais facilidade, por exemplo, ir para o basquete, em cadeira de rodas, por quê? Por causa da estabilidade, fácil transferência para cadeira, enfim. O tiro com arco, que também exige um certo equilíbrio de tronco, entendeu? Mas assim, todas as modalidades elas têm os seus desafios para as pessoas com deficiência. O tiro com arco, por exemplo, até pessoa com deficiência visual, cega, ela pode atirar. E isso é paralímpico também. Pessoas com amputação ou nasceram sem os braços, que acontece, a pessoa pode treinar com os pés e atirar arco e flecha, entendeu? Então, assim, ele é muito abrangente, essa questão de quais as modalidades. Claro, basquete em cadeira de rodas, tu tendo uma quadra com uma cadeira própria para o basquete, facilita muito. Tu tendo o equipamento adequado exatamente para aquela pessoa, facilita demais, entendeu? Mas é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né, Henrique? Precisa ser apresentado. Precisa que a pessoa com deficiência saiba, mas pera um pouquinho, eu quero experimentar. Qual o problema de experimentar? Talvez não conseguir. A grande questão é, essas pessoas sabem o que é oferecido de esportes adaptados? Os equipamentos? Entendeu? Então é muito amplo essa partezinha aí também. E dentro dessas características do esporte, por exemplo, o basquete, o handebol, vai ter uma cadeira específica, mas para outros esportes, talvez é sempre a mesma cadeira do dia a dia. E tem algum outro equipamento específico para algum esporte que a pessoa precisa adquirir além da cadeira? Olha, existe aquela questão, né, por exemplo, quando a pessoa tem as medidas certinhas para aquele equipamento que ele vai usar, tipo a cadeira de rodas, a cadeira de basquete, perdão. A cadeira de basquete, o ideal seria exatamente com aquelas medidas da pessoa que vai fazer o uso daquela ali. Então, porque facilita demais o desenvolvimento dele na modalidade. O tiro com arco é a mesma coisa, handbike, o atletismo já é diferente. Quer dizer, depende. O para-atletismo tem a bicicleta Petra. A bicicleta Petra ela tem um ajuste também. O que tem de diferente essa bicicleta? Só para quem está nos assistindo aqui, para eles saberem. Ela não é não tem pedal. A pessoa que tem ainda um pouquinho de movimento nas pernas, ou bastante até, mas ela não consegue ficar sozinha em pé,
ela precisa de um andador, alguma coisa, então essa bicicleta Petra, a pessoa se encaixa no meio, ela é um triciclo, e aí o pouquinho que tem de força nas pernas, ela sai a correr numa pista. Essa é a bicicleta, bicicleta Petra. Então tu vê que existe essa questão das medidas também, então o ideal seria que cada um tivesse com as suas medidas, mas isso é uma outra fase. Primeiro tem que ser oferecido para a pessoa, seja por lazer. O alto rendimento já é outra parte. Perfeito. E ali no handbike, como é que funciona a bike do handbike? Tem marcha, também funciona Isso. tanto quanto uma bike normal, só que tu vai estar pedalando com os braços. Eu digo mondalando, né? Mondalando. Então, assim, algumas pessoas até chegam, mas é interessante quando as pessoas chegam e dizem assim, mas por que tu faz com os 2 braços assim? Por que não um braço de cada vez? Tu imagina o grupo muscular que tu tem que fazer, por exemplo, se tu tá numa subida. Num braço só, tu botar toda a força na frente ali da tração, né? Que a tração é na frente. E ela tem marchas, tem algumas de fibra de carbono, que é competição de alto rendimento, enfim. Mas seja por lazer, por que ela não é esse movimento aqui assim? É exatamente um grupo muscular que tu vai usar tipo uma locomotiva mesmo, né? Para poder chegar e não causar uma lesão aí, não ter um acidente também. Então, a bicicleta é muito legal por conta dessa desenvoltura, né? Porque tu vai em qualquer lugar com a handbike. E tem marcha também. Tem marcha. Eu e alguns amigos aí já fizemos algumas proezas aí. Até vou fazer a propaganda aqui com o Jari Pacheco. Ele convidou até pra gente, Denilson, vamos fazer a travessia do cassino? 240 quilômetros de handbike. Exatamente, temos histórias para contar, isso que é legal, quando a gente conta as nossas histórias, o ruim é quando conta a história só dos outros. E essa travessia do cassino deu o que falar, 3 dias mondalando ali. Na areia. Foi um troço fantástico mesmo. Mas como que funcionava? Vocês paravam um pouco para descansar? Sim, tinha a equipe de apoio também, né? Então a gente montou toda uma estrutura ali para fazer esse desafio, né? Quando saímos lá dos moles do cassino, fantástico, todo mundo sorrindo, um espetáculo. No segundo dia, vento contrário, mal saía do lugar. Aí tinha uma partezinha lá que era a Praia dos Concheiros, se eu não me engano esse é o nome, que o pessoal lá do farol, lá do Albardon, chegou e disse, olha, se vocês chegarem lá, tome cuidado com a maré, né, porque pode subir e tal, e até eu brinco, né, eu chego e disse, olha, ia ser a primeira oferenda de cadeirante. Então, eu acho que não ia mais dar muito certo, iam devolver de volta. Então, porque a gente tava tomando todos os cuidados, então, claro, tinha uma equipe de apoio, a gente tava ciente, né, dos riscos e tudo, mas a gente treinava também para isso. E quando chegamos lá no nosso objetivo, né, fazer os 240 quilômetros, foi uma emoção fantástica, né? Que legal. Eu acho que é impossível a gente não contar pro pessoal a tua conquista, né? O mais alto do topo, o lugar mais alto do topo do Campeonato Mundial de Tiro com Arco. E como que foi, assim, quando tu começou essa prática, em que momento tu pensou que, eu posso chegar lá? Boa pergunta. Então, quando eu recebi a convocação do Exército, olha, a gente precisa de tu representando o Brasil lá na competição mundial militar. E na cidade de Dhaka, em Bangladesh. Eu nunca tinha saído para fora do país. E aí tu fica assim, meu Deus, já fica maravilhado, né? Então tu faz uma retrô ali, poxa, aconteceu meu acidente, entrou os esportes, família, porque existe várias histórias aí até chegar naquele momento da convocação. E aí a primeira coisa de tudo, eu preciso de ajuda. E a gente não faz nada sozinho. Então, na hora eu cheguei e falei com a professora Luciana Palma, lá da universidade. Eu disse, olha, eu preciso de um local para treino e eu preciso de alguém auxiliando, porque eu atiro a 70 metros. Eu já tinha participado do Campeonato Brasileiro, enfim. Mas eu disse, olha, eu quero voltar campeão do mundo. E para isso, eu preciso de ajuda. E aí a professora Luciana Palma prontamente, olha, tá aqui o espaço, e foi bem na época das férias. Isso ano passado, foi em dezembro, finalzinho de novembro, e entrou as férias, festas e todo aquele negócio. A gente começou os treinos, foi comecinho de janeiro. E a viagem era dia 28, a competição era dia 28 de fevereiro. Então era pouco tempo ali para treinar todo aquele negócio. Eu digo, não. Falei pro professor João, a quem já esteve aqui no programa, né?
E eu disse, professor João, eu quero ser campeão do mundo. E aí o João até chegou e disse assim, e tu vai, a gente vai. E vamos até escrever um livro aí, tinha até um título até, como fazer um campeão em 45 dias, ou 40 dias, uma coisa assim. Legal. E realmente, começamos a treinar e foi indo e chegamos lá, primeira viagem internacional, como é que é entrar numa aeronave, cadeirante. Passaporte? Então, foi uma doideira, vacina, a época das vacinas ali, contra a febre amarela, outra cultura, enfim. Mas quando tu sabe aonde que tu quer chegar, aí realmente ali, olha, agora chegamos lá, tivemos as competições, o primeiro desafio foi ainda com o meu colega, um brasileiro, que aí eu tive o prazer ainda de vencer, claro que ele não gostou, é óbvio, né? Mas passamos ali e aí, final, campeão do mundo. Foi um Legal. troço fantástico. E no retorno ainda foi Nossa. melhor ainda, a família no aeroporto, os amigos. Então quem acompanha essa trajetória sabe que a gente não faz nada sozinho. Exato. Se a gente pudesse dividir a medalha e dar um pedacinho para cada um, eu acho que ia faltar medalha ainda. E dentro das características ali do treino, por exemplo, hoje quando tu vai treinar ali pro tiro com arco, como que funciona assim porque vamos supor que a pessoa, vamos trazer pra realidade de quem corre. A pessoa vai controlar lá o seu treino pela distância, pelo pace e tudo mais. Tu, Denilson, quando está treinando, como que funciona? Tu começa perto, vai aumentando essa distância. No dia da prova era 70 metros, tu treina um pouco mais longe também, ou não tem necessidade, e principalmente quando que tu sabe a hora de parar. Começa a fadigar, tu já começa a errar o alvo, e isso tá muito relacionado com uma fadiga neural, enfim. Como que tu vai detectando esses volumes de treino para ir manejando? Tem um plano de treino, né? Que às vezes a gente é difícil seguir ainda também, mas devido à agenda, todo aquele negócio, mas é aquele negócio, a gente precisa também achar um momento, achar um horário ali que, opa, pera um pouquinho, o que tu quer ser? Entrou nessa modalidade, beleza, só tirar flecha? Não é assim. Então, opa, Seleção Brasileira, Paralimpíadas, 2028, então tem uma série de coisas que o cara precisa seguir. Então, um plano de treino, claro, volume. Tu atirar 10, 20, 30, 40 flechas, até na curta distância, sem alvo nenhum, mas tu atirar lá. Por quê? Porque é repetição. Tu faz o disparo, é postura, todo o negócio para poder chegar. Então tu memoriza e vai, claro, curta distância. A distância de 70 metros, que é a prova oficial. Realmente tu precisa de ajuda, né? Porque tu faz, se tu estiver sozinho, tu faz a segunda série, a terceira série tu já não tem mais aquele pique. E tu larga lá 20, 30 flechas, tu tem que buscar, se tu estiver sozinho. Sim. Então, por isso que eu disse, a gente não faz nada sozinho. Mas geralmente, eu tento usar muito volume, que é questão de memorizar a minha postura, né? Então, se eu fiz a largada correta, controle de respiração, concentração, uma série de coisas e tudo ali para poder ter um bom resultado. Vai acontecer. E o lado, no caso, por exemplo, a pessoa que normalmente é destra, ela vai optar por qual lado para fazer esse tiro? Então, geralmente as pessoas vão pelo olho predominante, né? Ah, o olho? O meu olho predominante é o esquerdo, só que eu atiro com o direito. Porque Ué? aí eu descobri, claro, atiro, tem a melhor postura segurando o arco com o braço esquerdo e na corda com o braço direito, entendeu? Se eu mudasse, com certeza, teria melhor meu campo de visão e tudo, mas isso vai de cada atleta, né? Entendi. Então, tem outras, o arco recurvo, tem o arco recurvo, o arco composto e o berry bow. Massa. Então, essas três aí que... E esse network que tu fez lá no campeonato mundial, como é que quando tu conversou assim com o pessoal, como que tu vê essa relação do Brasil com os outros países nesse desenvolvimento do esporte paralímpico? Tu chegou a trocar alguma ideia ou tu viu alguma curiosidade, chegaram a ter contado, tipo assim, nós estamos na frente do pessoal nessa questão do desenvolvimento, ou a gente, isso aqui poderia ter no Brasil, ou tu foi lá, coletou também algumas informações para tentar trazer essas ideias aqui para o Brasil, para que as coisas se desenvolvam de forma mais rápida. A gente sempre está aprendendo, né? Então
Eu fui lá, claro, pra disputar, mas o cara tentava pegar, mesmo sem entender o idioma, mas o cara vê, opa, por que aquele cara tá fazendo aquele... A gente tem o número um no mundo do tiro com arco, que é o Marcos de Almeida. Ele é uma referência internacional, nacional, e o cara, eu assisto vários vídeos dele, tem a Arquearia Gaúcha, a qual eu faço parte da equipe, que é lá em Porto Alegre, mas a nível Santa Maria é só o Denilson. Tem outras pessoas que estão praticando, né, por lazer, alguma coisinha assim e tal, mas eu sinto essa necessidade de ampliar mais o tiro com arco. Então tu olhas assim, onde tem esses clubes, é nas capitais. Interior, assim, tu vê que tem um lá, outro aqui e tal. Eu digo, poxa, Santa Maria, com todo esse potencial e tudo, não pode parar somente no Denilson. E realmente, tem várias pessoas que querem também praticar o tiro com arco. Às vezes não tem condições. Então, por isso que eu parti para essa questão também de adquirir equipamento, ter um local de treino, exatamente para essas pessoas começarem a ter essa consciência, a conhecer a modalidade. Entendeu? Mas porque isso enriquece para mim também. Então eu tenho certeza que vai ter não somente o Denilson de alto rendimento, vai ter outras pessoas também junto comigo em competições aí também. Sim. Que é o interesse dessas pessoas que estão se achegando. E eu vejo assim, ó, a modalidade ela tem muito para crescer aqui em Santa Maria. E é assim como aconteceu, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, e começou desse modo assim também, um grupo que tem interesse na modalidade. E foi crescendo e cresceu os atletas de alto rendimento dentro desse grupo, entendeu? De todos os esportes que você já praticou, tu tem o teu xodó, assim, por mais que agora o tiro com arco ele tá, né, meio que na frente, mas de todos que tu praticou. Boa! Claro, tem duas paixões, né? Tem dois amores ali, o tiro com arco, que tu acertou em cheio, e a handbike. A handbike, eu tenho minhas duas furiosas lá, duas handbikes lá também, que, claro, não tenho andado tão seguido como agora, né? Mas tem campanha das tampinhas, tem outros projetos, as palestras, né? Que eu acho muito importante isso daí, levar essa nova vida, né? Quem é o Denilson, não sou melhor que ninguém, mas quando eu recebo o convite de ir visitar uma escola, compartilhar essas histórias com os alunos, eu tento aproveitar da melhor forma possível, né? Que legal. A gente tem que contar pro pessoal o projeto das tampinhas. Como que iniciou, como que tu teve essa ideia e como é que foi essa implementação para chegar ou para atingir essa proporção que tomou hoje? Isso foi muito bacana, porque primeiro que quando eu comprei minha handbike, eu já tinha o meu caiaque, já tinha sido campeão gaúcho de paracanoagem, lá com o pessoal da Sena. E aí, começando a praticar as atividades ali, eu digo, caramba, saía de casa com a handbike, eu moro em Camobi, aqui em Santa Maria, e ia para a universidade e chamava a atenção das pessoas. Isso é comum, é normal. E algumas pessoas, eu conheço um menino lá que ele gostaria muito de andar nessa bicicleta. E aí eu digo, não, prontamente, eu posso emprestar sim, vamos marcar o dia e tal. Só que tomou uma proporção também de várias pessoas chegarem, Denilson, tu pode levar a handbike para ele experimentar, e a gente batia um papo, e a ideia sempre foi incentivar as pessoas a praticar atividade física, só que tomou uma proporção que eu cheguei e disse, agora, qual é o plano? Eu não tenho condições de comprar uma handbike pro pessoal, e tá chegando cada vez mais pessoas, eu digo, fazer risoto? Vai chegar um tempo lá que o Denilson, o Henrique já sabe, lá vem o Denilson vender risoto. Ou fazer rifa. Não dá. Eu já vi essa campanha das tampinhas em vários lugares do Brasil. Isso tem em todo lugar. Eu digo, juntar tampinha e comprar material paradesportivo para empréstimo ali para as pessoas e elas poderem experimentar. Meu Deus do céu. Eu vou ser muito sincero contigo. Quando eu levei a proposta para alguns amigos, eu disse, olha, vamos juntar tampinha para investir no esporte, para comprar, né, cadeira de basquete, cadeira handbike. E algumas pessoas sempre tem o do contra, né? Isso faz parte também, isso não tem problema. E duas pessoas chegaram, mas quanto tempo? Mas isso não vai dar certo, juntar tampinha e tal, isso aí a gente vai ficar muito tempo sentado. Eu digo, pois é, já tô sentado mesmo, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, lançamos a campanha. Olha, em 2 meses, acho que deu 2 meses e meio, a gente estava com quase 3 toneladas de tampinha. Casou muito bem essa inclusão social e meio ambiente, que até hoje, 7 anos da campanha, eu não tenho esse dado para mostrar para vocês de quantas toneladas a gente tirou do meio ambiente. Mas o principal
um dos principais objetivos. As pessoas conheceram o que é o esporte adaptado, juntando uma tampinha, juntando uma cartela de medicamento, um lacre. Elas foram entregar. E o legal é isso, a gente contar essa história também de quem está ajudando. Uhum. Então, seja através de uma foto, de gratidão, ali a pessoa quando vai levar suas tampinhas, algumas pessoas chegam, não, mas eu quero te entregar para ti. Uhum. Aí a gente já troca uma ideia, beleza e tal, já vai conhecendo o esporte. Por isso que hoje até eu sou mais conhecido de Denilson, não no multiatleta. É o Denilson das tampinhas. Não tem problema quanto a isso, não. E quando, eu não sei se o pessoal tem essa noção, eu não tenho, mas 3 toneladas de tampinha tu consegue arrecadar quanto? Isso é um valor Boa. tabelado? Então, como a gente pega, como a gente está falando da campanha, né? As pessoas acham assim, só tampinhas de refrigerante, de água mineral. Não, é todas as tampas plásticas. De amaciante, caixinha de leite, pasta de dente, de Nescau, todas essas tampas plásticas, os lacres de alumínio e agora os blisters, que é as cartelas de medicamento. Acredito que essa última entrega que a gente fez agora das cartelas de medicamento beirou ali 3 toneladas. O blister agora entrou porque antes não entrava, porque não Exato. tinha uma tecnologia para... Não, o que acontece até? Como eu disse, tem muitas informações que em uma hora a gente não vai conseguir colocar muita coisa aqui. E passa rápido o tempo. As cartelas de medicamento entrou porque as pessoas mandavam no meio das tampinhas. E eu não queria descartar no meio ambiente. E eu nunca vou esquecer, teve um dia que o Givago, o vereador Givago, foi me visitar lá em casa lá, e ele viu aquele grande saco lá, o Big, cheio de cartelas de medicamento. Ele disse, Denilson, ninguém recebe esse material aí. Só tinha 2 saídas, aqui em Santa Maria região. Lixão, que aí mandavam pelo lixo comum, ou tu entregar numa farmácia, que daí eu mandava incinerar. Eu disse, não, mas alguém tem que receber esse material. Aí eu comecei a bater nas portas aí pelo Brasil aí das empresas que trabalham com esse medicamento, né? Com essa embalagem. E aí era não, eu vou onde está o sim. Aí achei lá uma empresa, a Unicomper, É da onde? Unicomper, do Paraná. Paraná. Isso. E aí eles, gostei de ti, Gaúcho. Vamos fazer essa parceria e tudo. E fizemos a parceria e a campanha é fantástica, né? Essa empresa ela transforma em portas de PVC. E rodapés, batentes, essas coisas aí. E então, compra essa matéria-prima. compra. Então, assim, o preço, algumas pessoas até ficam meio desanimadas, mas por favor, não fiquem desanimados, não. A grande questão é tirar isso do meio ambiente e de alguma maneira beneficia. Sim. Não interessa a questão do valor, assim, mas não vamos. Mas alguém está fazendo esse trabalho. Sim. Porque senão é R$1 o quilo das cartelas de medicamento. Tá? Então, se fosse para investir esse R$1, vamos pensar de 3 toneladas, R$3.000. R$3.000 ainda não dá para comprar uma cadeira de basquete. Ainda não. Mas dá para comprar 2 arcos. Entendeu? E outra, são 3 toneladas, que é onde estaria esse material. Entendeu? Sim. Então, de tampinhas é a mesma coisa. Claro, tampinhas é um pouquinho mais, é R$1,30. Tu pode investir no esporte. Então, eu acho muito bacana, assim, ó, porque amanhã, por exemplo, sábado, dia 3, já falei a data aqui também, não tem problema depois, mas a gente tem um multirão, nosso primeiro multirão aqui como eu disse, a gente não faz nada sozinho, então eu pude levar a campanha até onde deu, assim, mas tomou uma proporção que agora deve ter lá no pavilhão onde a gente armazena, que é um empresário que abriu as portas também. Que legal. Ele faz a D Plásticos, ele fabrica sacos de lixo, e ele chegou e disse, Denilson, tem um espaço aqui que não vai me fazer falta se tu quiser trabalhar aqui com a campanha, beleza. E tô lá, e é fantástico também essa parceria, mas a gente vai fazer o nosso multirão que a gente precisa, né? Mas provavelmente deve ter umas 5 toneladas de material lá. 5 toneladas. Exatamente. E esse mutirão, no caso, é para vocês organizarem esse material ou é um mutirão para recolher ainda mais Não, tampinhas? para separar. O que acontece? Seria muito importante se a comunidade já entregasse esse material separado. Tampinhas plásticas com tampinhas plásticas, lacres de alumínio com lacres de alumínio e os blisters a mesma coisa. Mas vem muito material misturados. E são 3 empresas, então cada empresa recebe o seu item. Então tem que fazer essa separação. E aqui na cultura que a gente vive hoje, de tipo assim, já tô fazendo isso, quer que eu faça mais aquilo? Aí sobra para quem tá lá na linha de frente ter que fazer esse refino, né?
Olha, Henrique, se a pessoa parasse e pensasse assim que não é lixo, é reciclável, né? Eu não sou daqueles fervorosos defensores, não. Mas eu vejo assim, ó, quanto desse material realmente poderia trazer benefício. Imagina, isso que a gente faz é a ponta da unha. O quanto desse material ainda vai parar no lixão. Então eu percebi também aonde que eu consigo chegar e começar a tentar mudar essa realidade dentro das escolas. Os alunos que participam, juntando 1 quilo de tampinha, que é aí os jogos escolares, que, né, cada quilo de tampinha soma 1 ponto para o GESMA, eles fazem questão de entregar as tampinhas, os lacres e tudo, e também conhecer os esportes adaptados. Então, essa sementinha de ser lançada lá para conscientização ambiental começa nas escolas. Porque é difícil tu mostrar para um adulto, dizer, olha, tia, esse troço traz benefício. Não, eu já estou fazendo a minha parte bem como tu colocou. Já estou fazendo a minha parte, não, esse é lixo. Não, não, calma. Se tu separar lá dentro da tua casa, lá, ele se transforma em reciclável. Não vai ter todo esse volume lá no lixão lá. E tem que separar por cor também? Ou... Não. A gente entrega as tampinhas. Existe algumas campanhas aí pelo estado, pelo Brasil, que separar por cor, ela agrega valores. Entendeu? Mas eu não tenho gente. Aí então. É mais esse refino. Exatamente. Aí fica bem mais difícil. Mas no caso, vamos supor que tu vai entregar. É R$1 a tonelada, o quilo da tampinha. Se tu entregar a tampinha a azul, pode valer um pouco mais que o verde. Sem dúvida. Mas existe uma série de restrições ali que tu precisa, né, seguir. Para poder chegar essas empresas receberem. Tirar o lacre de dentro, algum silicone que vem dentro da tampinha, separar por cor, ela tem que estar lavada, então o processo é bem custoso ali também. Então a gente, claro, por falta de mão de obra e tudo, a gente está entregando e está sendo um sucesso mesmo assim. Perfeito. E quando tu traz ali a tua experiência com as palestras, com esse contato nas escolas, como que funciona esse teu trabalho de ir nas escolas para contar a tua história e também trazer algumas mensagens importantes para os alunos? E alguma curiosidade ou assim, coisas que te marcaram de tu olhar no olho da criança, olhar no olho do jovem, que às vezes está passando por certas dificuldades que para ele é muito difícil, mas às vezes se depara com a tua história e com coisas que tu passou e pensa assim, posso ressignificar um pouquinho o que eu tô passando, por entender que tem pessoas que passam por coisas tão difíceis quanto a minha. Exato. Tá tudo bem. Então, Henrique, olha, legal a tua colocação, a tua pergunta também, porque, cara, com a criançada é fantástica. Se eles gostam, eles falam, na lata. É isso que eu acho muito bacana e muito importante. Primeiro, para não tratar o Denilson ou alguma pessoa como coitadinho, né? Aquele vitimismo, não ter isso daí. E quando eu apresento de um modo bem, até às vezes divertido, eles se tornam assim, ó, uns grandes amigos que aonde eu vou, eu posso não lembrar do rostinho, não posso não lembrar da onde, mas quando falo, oi Denilson, opa, é alguma escola e tal ali, é fantástico essa informação que chegou para eles e eles realmente guardaram no coração. Tem vários casos, né? Vários casos aqui. Eu já fui fruto da experiência numa escola aí também. É mesmo? Antes de conduzir a tocha, eu fui condutor da tocha aqui também, em 2016. Eu fui palestrar nessa escola. E aí, beleza, eles sabiam que eu ia ser condutor e tudo, né? E a professora, depois que passou a questão da condução da tocha, a professora entrou em contato. Denilson, eles fizeram um desenho pra ti, tem alguns que até trouxeram alguns presentinhos pra ti aqui, vem aqui receber esse material. Claro, professora, eu vou prontamente. Nunca mais chego na hora do recreio numa escola que eu já palestrei. Nunca mais faço isso. Cheguei na hora do recreio, beleza, e tudo, choveu criança em volta, querendo tirar foto, querendo saber como é que era conduzir a tocha, beleza, e eu fazendo foto e tal. E um dos moleques ali começou a beliscar minha perna na frente assim, olhava pra mim assim, tu sente aqui? Tu sente aqui? Essa aqui... Eu não sinto, moleque, cai fora. E eu tentando tirar o moleque ali, eu não sinto. Ele subia mais um pouquinho e tudo. Curiosidade dele. Teve uma hora que o moleque sumiu. Eu digo, ai, graças a Deus, beleza. Quando eu tô tirando foto, o moleque de volta e na mão dele um alfinete. Aí eu digo, tira esse moleque daqui. Mas é curiosidade dele, pô. Outras também, palestrando.
batendo um papo ali, teve um moleque que eu achei fantástico, que ele chegou e disse assim pra mim, eu sou muito grato a Deus, por tudo na minha vida. E na hora, assim, no meu vocabulário, ele pegou exatamente isso. Ô, Denilson, chegou na hora das perguntas, ele, Denilson, cara, tu falou Deus pra lá, Deus pra cá e tudo, tu tem fé, a gente consegue perceber. Olha a pergunta do guri. Tu tem fé? Eu digo, com certeza, né? E aí ele chegou e disse assim, tu já pediu pra Deus ter tirado essa cadeira? E aí na hora, assim, eu fui tão espontâneo, como eu tô sendo contigo agora aqui, e sempre sou, eu cheguei e disse assim, eu acho que o maior milagre Deus já fez na minha vida, que foi me usar nessa cadeira. Tirar da cadeira é muito fácil. Para ele seria muito fácil. A grande questão é usar o cabeça dura do Denilson sentado nessa cadeira. E aí? Então tem coisas que hoje eu provo na minha vida que não tem como eu te explicar. Só através da fé mesmo, só através desse... Porque assim, eu nunca não planejei, eu vou subir num telhado, vou cair, sobreviver, sair até em capa de revista. Claro que Photoshop é bênção de Deus, né? Transforma a gente ali, né? Mas essas coisas trouxeram... Eu vi que o maior beneficiado não fui eu. Fui as pessoas, porque hoje é só ver essa questão das cartelas de medicamento. Eu tenho mais cartelas de medicamento vazias do que própria tampinha. Isso quer dizer o quê? O povo está doente. Então, o que tá acontecendo? Eu tenho exatamente essa minha vida, é simples. Eu só quero viver intensamente. A oportunidade que eu tenho hoje de estar sentado nessa cadeira e fazer certo aquilo que eu fiz errado, quantas pessoas têm essa oportunidade? E quantas pessoas têm essa oportunidade de ir numa escola, falar com uma galerinha dessa aí, que está recebendo um bombardeio de informações, e às vezes está pensando em bobagem, está indo para outra linha que não é legal, e aí, de alguma maneira, tu tem aquele teu jeito que cativa, que consegue chegar no coração deles e, de alguma maneira, dar aquela balançada. Eu vou agarrar essa oportunidade da melhor forma possível. Ah, que lindo, né? Que massa, que história legal. E isso era até uma coisa que eu ia te perguntar, assim, indo para as partes finais, que é justamente esse Denilson antes e depois, porque agora tu trouxe essa questão do que Deus já operou o milagre, te colocando na cadeira, colocando o Denilson cabeça dura, e ele tá operando esse milagre com toda essa influência que hoje o Denilson tem nas pessoas e mudando a vida de algumas pessoas. Então esse antes e depois do acidente, o que era o Denilson que se tornou o Denilson hoje? Pois é, e como eu falei, né, eu não sou melhor que ninguém, mas as minhas escolhas me trouxeram aqui hoje. Então, a grande questão é o quê? Imagina se eu tivesse morrido no meu acidente. Se eu pudesse chegar e analisar assim, será que eu deixei algum legado? Será que eu deixei saudade? Será que eu realmente consegui impactar pelo menos a vida da minha família? Tentar mudar que pelo menos eles sintam saudade. Então eu estava no piloto automático. Posso falar, eu estou falando do meu respeito, então eu estava no piloto automático. A vida não tinha tanto sentido como tem hoje. E não é pelo tanto de esportes ou de coisas que eu vivencio hoje. É a qualidade de vida com a minha família, com meus amigos. Hoje o meu ciclo de amizade é muito maior e melhor do que antes quando eu andava. Porque parece que quando a gente tá tudo ali, né, fisicamente, tu olha, tá tudo as mil maravilhas que a gente tenta ver, né, tu vê que não a coisa não tava legal, entendeu? Então o Denilson de antigamente, o que eu posso chegar e te dizer assim? Acho que posso resumir exatamente nisso, piloto automático. Tu virou a chave, acidente, e agora tu tem essa nova vida que, meu Deus, eu tô sentado. E para muitas pessoas, ali tinha acabado minha vida. Muito pelo contrário, ali foi um novo começo. Entendeu? Então esse novo começo é maravilhoso. E isso, como eu disse, eu me sinto honrado com o teu convite. E como eu disse, cada oportunidade eu tento aproveitar da melhor forma possível. Porque eu vou envelhecer. E quando envelhecer também, olhar para trás e poder chegar e dizer assim, mas eu vivi. Eu vivi intensamente. Seja praticando esporte ou seja na vida das outras pessoas. E isso aí, essa galerinha das escolas aí, como eu disse, é fantástico também. Perfeito. Antes de nós finalizar, eu preciso te presentear com uma lembrança da nossa patrocinadora, que é a Padoca. E ela sempre manda um presente para agradecer o teu tempo, o teu conhecimento e a tua história e essa
vontade que tu tem de ensinar as pessoas também, com tudo isso que tu já passou. Então a gente te dá essa lembrança aí como uma forma de agradecimento. E antes de nós finalizar, eu queria que tu pudesse trazer, assim, para o pessoal, assim, uma mensagem final que todo esse episódio, todo esse conteúdo, ele tem várias mensagens, né? E só que isso vai muito do nível de consciência de quem está escutando e da sensibilidade de conseguir pegar realmente o recado, de entender e conseguir ressignificar algumas coisas. Então, para a gente finalizar, assim, se tu pudesse trazer uma mensagem final para arrematar tudo isso que a gente conversou, para que essas pessoas enxerguem a vida como uma nova oportunidade e não como o fim. A gente não tinha combinado isso. Mas assim, o Denilson, a vida do Denilson não tem mistério. Eu acho que às vezes a gente transforma um copo d'água numa tempestade. Bem o ditado, como diz, né? Fazendo tempestade em copo d'água, como diz o ditado. E no meu caso, eu tinha, entre aspas, uma justificativa, que é a cadeira, que é a primeira coisa que a pessoa olha, né? Ai, se eu tivesse, e eu costumo falar isso daí, nas minhas falas aí, se houvesse a possibilidade de trocar de lugar com o Henrique para voltar a andar, eu não trocaria. Não trocaria. Não, por quê? Eu não sei o que tu tá passando. Mas a nossa tendência é julgar o exterior. Pô, dizer que o Henrique, bonitão, aí jovem, todo aquele negócio, beleza, o cara tá sem problema nenhum. Claro, a gente tá, né, partindo de um exemplo. Mas, se eu tivesse no lugar do Denilson, Deus o livre, tá numa cadeira de rodas e tudo. Tia, a cadeira de rodas não é um problema. Para mim é só uma solução de locomoção. O grande segredo tá aqui. O que tu tá fazendo da tua vida? O tempo que a gente tem hoje não vai voltar. Então, o que tu tá fazendo da tua vida que tu realmente tá aproveitando e levando para as outras pessoas essa mensagem? Porque todo mundo é vitrine. Uhum. Mas é mais fácil apontar um lado do outro. Mas para resumir também essa partezinha, agora, eu falei que não trocaria de lugar contigo. Mas se houvesse possibilidade de trocar de lugar com a minha mãe, eu tenho certeza absoluta disso que eu tô falando. A minha mãe ia falar: o meu filho volta a andar. Eu fico no lugar dele. Uhum. Eu conheço a minha família. E a minha família, tia, eles falam hoje com todo orgulho. Tia, como eu te disse, Henrique, tem tantas histórias aqui. E a minha velhinha lá, que esse ano tá completando 80 anos, já convidei ela para o esportes adaptado. A primeira medalha da vida dela foi ao lado do filho, numa corrida em Paraíso do Sul. Eu cheguei e disse: vamos correr junto, mãe. E ela foi na parte da caminhada e foi feliz da vida. Jogou bocha em cadeira de rodas, ela anda. Jogou bocha em cadeira de rodas junto ao lado do filho na cadeira de rodas. Que massa. Mas é isso. Onde que o pessoal pode te encontrar? E além disso, para quem quiser participar dos esportes, onde que se tem um centro que aí pode saber as informações de todas as modalidades, e também o projeto das tampinhas, como que o pessoal pode participar, enfim, participar do mutirão, seja trabalhando lá junto contigo, ou seja só coletando. E toda ajuda é muito bem-vinda, Rick. Então, Bah. Fala pro pessoal todas essas redes de contato aí. E juntar tampinha é terapia, aquilo ajuda muito lá. Mas assim, tem o Centro de Referência Paralímpico, né? Lá com o Naefa, com a professora Luciana Palma e toda a sua equipe. E lá, claro, chega as informações com relação à prática do paradesporto, na Anível Santa Maria. Denilson, ele nas redes sociais é Denilson Paratleta, no Instagram, né? Denilson Souza, no Facebook. A campanha Paratleta, se tu pesquisar ali no Instagram, já vai aparecer campanha Paratleta. E como eu disse, né, toda ajuda é muito bem-vinda, não somente para juntar as tampinhas nos itens ali, mas também essa separação do material, bater um papo. Amanhã vai ter um café muito legal para fazer minha propaganda, né? Claro. Tem que chegar, né? A gente, seja o café, dependendo do número das pessoas, nesses mutirões a gente vai fazer almoço pra gente poder chegar e ter aquele momento de confraternização. Perfeito. Entendeu? A gente precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo assim, a gente precisa se conhecer. E dentro disso aí, tentar aí fazer que as pessoas também praticam atividade física. Excelente. Muito obrigado pela tua presença. E pessoal, para vocês que ficaram até o final desse episódio, muito obrigado pela audiência de vocês e não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que também precisam entender que a cadeira de roda não é uma sentença, e sim uma nova oportunidade. Além disso, durante todo o episódio,
Aí, em algum lugar desse vídeo aqui tem um QR Code, nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer muito a todos os patrocinadores por estarem apoiando esse projeto de levar conteúdo de qualidade para outras pessoas, tá certo? Então, não esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque é dessa forma que a gente mostra para a plataforma que a gente está produzindo um conteúdo relevante de qualidade, tá certo? Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.